boa tarde a todas e todos e todes. Eu ouvi algumas vezes falar-se em legislação arcaica e sair ainda mais da boca de um vereador que se gaba de ter estudado pós-graduação em direitos fundamentais. Esta casa não vai mais se comportar como uma casa grande. Esta Câmara Municipal não vai ser um espaço de reprodução de racismo, porque nós não iremos permitir. Basta jogar na internet para nós vermos os quanto de pessoas brancas fraudaram cotas nos lugares de pessoas negras. Seguiremos de pé, organizado com os movimentos e comprometido com nossas lutas e com nossas bandeiras, não deixando ser alucinado, ludibriado pelos delírios da branquitude que nos seduz o tempo inteiro. Para quem está assistindo essa sessão de cotas... Senhor presidente, senhores vereadores, muito boa tarde. De forma bastante breve, me espanta que quando faltam argumentos, resta unicamente a ditadura do grito. Quando faltam fundamentos, resta unicamente a prerrogativa do berro. E é isso que, infelizmente, nós vimos hoje. De primeiro ponto, um projeto importantíssimo que foi aprovado por essa casa, quanto aos concursos públicos. Do outro ponto, especialmente por parte da bancada do PSOL, que resolveu se valer da tribuna, do encaminhamento aqui, da justificativa de voto, para, a partir do grito, atacar uma emenda de minha autoria, sem sequer utilizar a dignidade de citar o nome, citando o predicado, citando títulos, mas sem apontar diretamente para atacar o que trouxe ao debate, que é justamente uma questão extremamente necessária, a substituição da cota racial pela cota social. É importante dizer, como eu já citei ontem várias vezes, e como me antecedeu muito bem aqui o vereador Fernando Holliday, que explanou muito bem sobre o tema, estamos aqui diante da tentativa de criação de um tribunal racial. Se por um lado a minha emenda não prosperou, por outro, impedimos a tentativa vil de ressuscitar itens ultrapassados que com certeza só vêm a fomentar o racismo, a segregação e a separação. Mas é importante mencionar aqui, porque citaram meu título de pós-graduação, eu abro aspas para o que diz a Declaração Internacional dos Direitos Humanos. Já que tanto se fala de direitos humanos, o Partido Socialismo e Liberdade gosta de se apropriar da pauta de direitos humanos para serem os únicos defensores das liberdades, os únicos defensores das virtudes e os únicos defensores dos direitos humanos. É importante dizer, considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. E aí nós vamos ao artigo 1º, que assim estabelece: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Infelizmente, nessa parte nós vamos faltar bastante. E aí nós vemos o artigo 2º. Todo ser humano tem capacidade para gozar de direitos e liberdades estabelecidos nessa declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. O que seria essa política de cotas raciais se não rasgar o texto da Declaração Universal dos Direitos Humanos? O que seria uma política de cotas raciais se não estraçalhar toda a luta por igualdade que foi travada nos últimos anos? Onde é que já se viu, no século XXI, queremos manter uma política que julga o indivíduo pela cor e não pela capacidade, que julga o indivíduo pelo fenótipo e não por aquilo que ele representa, por seus atributos éticos, por seu caráter? É completamente inadmissível que toda a luta pelos direitos humanos, que toda a luta pela igualdade seja colocada em xeque pelo único interesse populista de manter as pessoas escravizadas por conta de migalhas que são dadas pelo poder público. Se temos que falar de política de cotas, que seja de cotas sociais. Volto a dizer o que disse ontem. Qual a quantidade de pessoas brancas, indígenas, negras, asiáticas que moram nas periferias? Porque uma pessoa que mora na periferia é sumariamente condenada, enquanto uma outra classe é privilegiada. Isso é inaceitável, especialmente pela miscigenação que nós vemos no Brasil. É amesquinhar, inclusive, a herança histórica que eles tanto defendem e deixam de lado
por conta de um discurso populista, um discurso demagogo e claramente eleitoreiro. Felizmente, a proposta do Tribunal Racial, e como já disse ontem e reitero hoje, é um tribunal nazista que tenta implantar em pleno século XXI, foi derrotada nesse plenário. É uma vitória importante, porque por mais que ainda temos uma legislação arcaica nesse sentido, conseguimos barrar o avanço do retrocesso.